Olá pessoal, vamos falar agora da segurança pública, lá no artigo 144 da Constituição Federal. É um assunto importante, em voga aí alguns concursos aí em andamento e com previsão de abertura agora para 2021. Então, vamos estudar cada tópico aí do artigo 144 e também a jurisprudência do Supremo. Um artigo que foi, de alguma forma, aí, modificado, né, por algumas emendas constitucionais. Primeira coisa que você precisa saber lá do artigo é: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. E aí o inciso 6, introduzido pela emenda 104 de 2019, que trata das polícias penais, né? Polícias penais federal, estadual e distrital. Então, os órgãos de segurança pública, estrito sensu, são esses taxativamente elencados no caput do artigo 144. Então vai falar assim: mas e aí a Polícia de Trânsito e a Força Nacional de Segurança? A gente vai ver que eles não são órgãos de segurança pública, eles são mencionados na Constituição, né? A Força Nacional de Segurança não, mas os órgãos de fiscalização de trânsito são mencionados, também incluídos por emenda constitucional, mas eles não foram incluídos no rol taxativo do artigo 144. Então, o que é importante? A Polícia Penal, introduzida aí pela emenda 104, né, é o órgão responsável pela segurança do sistema prisional, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual e do Distrito Federal. Os quadros da corporação, nos termos do artigo 4 da emenda 104, são compostos pela transformação dos atuais agentes penitenciários e equivalentes, além da realização de concurso público para preenchimento de vagas. Então, todo aquele pessoal que era agente penitenciário foi transformado em polícia penal. Além disso, os concursos abertos após a emenda 104 também irão incorporar novos servidores qualificados também como policiais penais, né? As polícias penais, o que cabe à polícia penal? De acordo com o parágrafo 5º-A, introduzido também pela emenda 104, né? Elas são vinculadas ao órgão administrador do sistema penal, por exemplo, no caso da União, Sistema Penitenciário Nacional, da unidade federativa que pertence, cabe à segurança dos estabelecimentos penais. Então, os estabelecimentos penais têm como guardiões, nesse caso, os policiais penais. Então, a Polícia Militar auxilia, a Polícia Civil pode auxiliar no deslocamento do preso, também a Polícia Militar a Polícia Civil fazer investigações, mas a segurança do estabelecimento prisional compete aos policiais penais. E essa emenda também alterou o parágrafo 6º do artigo 144, incluindo aí, né, as polícias militares, os corpos de bombeiro militar, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais aos governadores dos estados, do Distrito Federal e território. Então veja que interessante, né? Foram considerados como forças auxiliares do Exército apenas a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares, né? Mas tanto eles quanto a Polícia Civil e a Polícia Penal subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, redação dada pela emenda 104 de 2019, lá ao parágrafo 6º, ok? Ao parágrafo 6º. Muito bem. Essa lista de órgãos, como eu falei para vocês, lá do artigo 144, ela é número clausus, ou seja, números clausus ela é taxativa, ela não permite expansão a não ser por emenda constitucional, como fez a emenda 104 ao incluir a Polícia Penal. Então, o próprio Supremo já decidiu isso na ação direta de inconstitucionalidade, 1182, né? Não está o Departamento de Trânsito, né?
é vedada aos Estados-membros a possibilidade de estender esse rol, já que esta Corte, o Supremo, firmou ser números clausus, ou seja, taxativo, para não abarcar o Departamento de Trânsito, né? Os policiais de trânsito, que não sejam policiais civis, não estão elencados dentre os órgãos de segurança pública. E a Força Nacional de Segurança? A Força Nacional de Segurança, vinculada ao Ministério da Justiça, ela foi criada em 2004 para atender necessidades emergenciais dos Estados Federados em situações de emergência, em que se havia necessidade de uma atuação maior do poder público. Então, ela não é mencionada na Constituição, né? Ela é disciplinada pelo Ministério da Justiça e ela é integrada por integrantes do Corpo de Bombeiros, dos grupos de elite das polícias estaduais, que passam por treinamento na Academia Nacional da Polícia Federal. Então, também não estão integrados às Forças Armadas. Então, eles são dos grupos de elite das polícias estaduais e dos corpos de bombeiros estaduais. São remunerados pelos cofres da União e têm a sua disciplina regrada pelo Ministério da Justiça. Não é um órgão de segurança pública, são forças especiais, né? Instituição criada em 2004, está vinculada ao Ministério da Justiça, para situações excepcionais e pontuais de necessidade de atendimento a distúrbios, né? Ou problemas graves aí de segurança pública, como a gente já viu acontecer no Rio de Janeiro, no Ceará, em Rondônia, próprio Amazonas. Okay? A Emenda Constitucional 82 de 2014 também incluiu aí o parágrafo 10 no artigo 144, incluindo aí os agentes de segurança viária para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Então, segurança viária é aquela das vias públicas, das rodovias, das estradas, e compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegure ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos e entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturados em carreira, no caso dos estados e do DF, o DETRAN, os departamentos de trânsito, e nos municípios, quando houver também o policiamento de trânsito municipal ali. Lembrando que trânsito e transporte é matéria de competência legislativa privativa da União, mas que é de matéria comum, matéria material, competência material comum, educação para a segurança no trânsito, né? Competência comum de estados, DF, municípios e da União. Mas o trânsito e transporte só pode legislar sobre trânsito, regras de trânsito e transporte a União. Então, pessoal da segurança, os agentes de trânsito foram incluídos no artigo 144, mas não estão no rol taxativo dos órgãos de segurança pública. Foram incluídos aí no parágrafo 10, incluídos aí como mais um elemento dentro do capítulo da segurança pública, né? Os agentes de segurança viária. Okay? E a Polícia Judiciária? Muito bem, a Polícia Judiciária ela é referida no artigo 144, tanto na Polícia Federal, né? Então você vem ali no parágrafo 1º, a Polícia Federal, instituída em lei como órgão permanente, destina-se a apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União. 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito. 3. Exercer as funções de política marítima, Polícia Marítima, Aeroportuária de Fronteiras. E 4. Exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. No caso da Polícia Civil, também exerce as funções de Polícia Judiciária. Esses dois órgãos exercem função de Polícia Judiciária. E o que é a Polícia Judiciária? É a polícia investigativa, né? Investigar aqueles delitos que não foram evitados pela polícia preventiva ou ostensiva, que é a militar, ou administrativa, normalmente é a polícia militar. E aí inclui as tarefas de investigação, autópsia, perícia, exame de corpo de delito, né? Então, exumação de cadáver, tudo isso
é feito pela Polícia Judiciária. No âmbito da União, a Polícia Federal, no âmbito dos estados ou do DF, pelas polícias civis, não é? Polícia Federal e Polícia Civil. É isso, essa a normativa. A Polícia Científica, o Supremo já assentou o entendimento de que ela não é um órgão autônomo. A Polícia Científica ela está vinculada, né, à Polícia Civil. Então, órgão responsável pelas perícias realizadas pela Polícia Civil, normalmente tem um perito especialista que realiza aí as perícias de trânsito, de acidentes graves, de homicídios. Então, o Supremo assentou que a Polícia Científica não é um órgão à parte. Ela é um órgão vinculado à Polícia Civil, mas ainda que esteja desvinculado da Polícia Civil no âmbito de determinado Estado-membro, não pode ser considerado um órgão de segurança pública autônomo, ok? Porque se fosse considerado um órgão de segurança pública autônomo, teria uma série de prerrogativas, carreira própria, todo um regramento de código de ética, um regramento disciplinar, e não é esse o caso. Então, é um departamento responsável pelas perícias, um departamento de perícia científica, mas não pode ser considerado um órgão de segurança pública, um órgão autônomo. Ok? Tranquilo até aqui? A polícia ostensiva é aquela que existe para prevenir os delitos e preservar a ordem pública. É exercida primordialmente pela Polícia Militar, como a gente lê aqui no parágrafo 5º do artigo 144. Às polícias militares cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas à lei, as ações de defesa civil. Ainda que as ações de defesa civil não sejam exclusivas do Corpo de Bombeiros Militares, você tem agentes de polícia civil, de defesa civil, que não estão vinculados ao Corpo de Bombeiros, mas de uma das funções do Corpo de Bombeiros Militares são as ações de defesa civil. Okay? E preservar os delitos e preservar a ordem pública primordialmente pela Polícia Militar. Muito bem. Funções aí da Polícia Federal, a gente já viu ali rapidamente, né? Estão lá no parágrafo 1º do artigo 142, tráfico de drogas e afins, contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação da Receita Federal e de outros órgãos públicos, como o CAF, como o CAD, né? O COAF. Né? Apurar infrações penais contra a ordem pública em detrimento de bens e serviços da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, sublinha aí empresas públicas, porque quando houver infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens e serviços de sociedade de economia mista, isso será investigado pela Polícia Civil, conforme já foi decidido pelo Supremo. Mas empresa pública e sociedade de economia mista não são pessoas jurídicas de direito privado? Sim, mas o Constituinte atribuiu à Polícia Federal apenas a investigação de delitos cometidos contra órgãos e entidades autárquicas e fundacionais da União e empresa pública. Sociedade de economia mista, isso será da alçada da Polícia Civil e Polícia Judiciária da União, ok? Então está aqui separadinho, né? Polícia Federal, infrações relativas a bens, serviços e interesses da União, autarquias e empresas públicas. Polícia Civil, crimes cometidos em detrimento de bens, serviços e interesses das sociedades de economia mista. Joia? Polícia Rodoviária e Ferroviária Federais, cada uma aí também na sua área de atuação. No parágrafo 2º e 3º do artigo 144, não tem nada mais relevante aí para a gente comentar. Polícia Civil e Polícia Militar também, já falamos aqui. E é interessante que o parágrafo 8º fala das guardas municipais, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Então, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens e instalação. Veja bem, não é a proteção da incolumidade física das pessoas, porque isso é da Polícia Militar.
E a Guarda Municipal também não foi incluída no rol taxativo do artigo 144, ele não é um órgão de segurança pública, muito embora eles exerçam funções de segurança pública, estão previstos, estão lá no parágrafo 8º do artigo 144. E o Supremo já decidiu também que os guardas municipais podem portar arma de fogo. Então é importante você guardar isso daí, ok? Importante isso aqui, a remuneração dos policiais integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39, ou seja, subsídio em parcela única. Então, todos os órgãos integrantes previstos no artigo 144, tanto aqueles do rol taxativo, né? Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária e Ferroviária Federais e as polícias penais, quanto as guardas municipais, quanto também os agentes de segurança no trânsito serão todos remunerados em subsídio, via subsídio em parcela única, vedadas aquelas parcelas de adicionais, aquilo tudo tem que estar embutido no subsídio, exceto aquelas verbas de caráter indenizatório, diárias, passagens, auxílio alimentação, auxílio de hospedagem, quando houver, e aí isso não está dentro, mas via de regra, sempre por subsídio em parcela única. Também alguma jurisprudência aqui, importante, que já caiu em prova, ofende a Constituição a atribuição de atendimento em delegacias de polícia a policiais militares, porque isso é uma função do delegado e dos policiais civis, né? Não pode alegar que não tem servidor para a função e colocar um policial militar lá para fazer essa função. Essa função tem que ser exercida por policiais civis e pelo delegado de polícia. Também não ofende a Constituição o envolvimento de policiais militares em procedimento investigatório, nem desloca a atribuição do inquérito da Polícia Federal ou Civil para a Polícia Militar. Então, Polícia Militar pode participar do flagrante? Pode. Polícia Militar pode participar de busca e apreensão? Pode. Mas quem conduz o inquérito? Quem conduz o inquérito é quem detém o poder de polícia judiciária, poder de polícia de investigação, que é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Mas a Polícia Militar pode atuar em auxílio nesses momentos de investigação, de busca e apreensão? Pode. O Supremo já decidiu que isso não contamina, não é? E não contamina o flagrante, e não pode o advogado do réu alegar vício por conta do policial militar ter participado ali da busca e apreensão ou da própria investigação. Okay? Também, a atribuição de polícia judiciária compete à polícia civil. Então, o termo circunstanciado tem que ser lavrado pela polícia civil. Não pode o policial militar lavrar o termo circunstanciado de um auto de flagrante, por exemplo. Quem tem que lavrar isso é o policial civil. Okay? Decidiu também o Supremo. Também a súmula 647 compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civis e militares. Lembra que o Distrito Federal, quem mantém, quem legisla sobre a Polícia Civil e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF é a União, conforme o artigo 21. Ok? Bom, também ADI 2587 do ministro Aires Brito, parágrafo 6º do artigo 144, diz que os delegados de polícia são subordinados administrativamente aos governadores de estado, DF e território. Né? Então, não existe foro por prerrogativa de função para delegado de polícia. Né? Então, o Supremo já decidiu. Não existe foro privilegiado para delegado de polícia. Só aquilo que a Constituição atribuiu, no caso dos governadores, os tribunais de justiça, para os crimes comuns, e no caso de crime de responsabilidade, um tribunal especial composto por membros do Tribunal de Justiça e da Assembleia. Fora isso, não pode, a Constituição estadual definir um foro privilegiado, por exemplo, para delegado de polícia. Ok? Súmula vinculante 45, a competência constitucional do Tribunal de Júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, se existe um foro privilegiado na Constituição Federal,
Por exemplo, crime comum de governador é julgado, processado no STJ, crime comum do presidente da República, processado e julgado no Supremo Tribunal Federal, assim como dos membros do Tribunal de Contas da União. Não pode a Constituição Estadual atribuir um foro privilegiado que não esteja previsto na Constituição Federal e que esse foro prevaleça sobre o Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida. Isso não pode. Ainda que determinada autoridade estadual, secretário de Estado, por exemplo, tenha lá um foro privilegiado no Tribunal de Justiça, se ele cometer um crime doloso contra a vida, ele será julgado pelo Tribunal do Júri. Ao contrário do presidente da República, ao contrário dos governadores, cujo foro previsto na Constituição prevalece sobre os demais foros criminais. Tranquilo? Vamos fazer algumas questões. Então vamos lá. Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao exercício da segurança pública? Não, né? Força Nacional não é órgão de segurança pública. Os órgãos de segurança pública estão taxativamente elencados no caput do artigo 144. São esses aí. É errada, então, essa questão do CESP da Polícia Federal. Mais uma de CESP, Perito Criminal Federal, da Polícia Federal de 2013. A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal insere-se no âmbito de competência da polícia, certinho. Se a questão dissesse que as infrações penais cometidas contra os interesses de sociedade de economia mista federal insere-se na competência da Polícia Federal, estaria errado, porque sociedade de economia mista, ainda que federal, tem, né, a apuração de seus crimes afeta a Polícia Civil. A Polícia Civil, ok? Muito bem. Procurador Municipal, FCC, Teresina. As guardas municipais têm o dever de realizar o policiamento ostensivo, sublinha isso aqui, policiamento ostensivo, para preservar a ordem pública, além de proteger os bens, serviços e instalações de propriedade do município. Não. Policiamento ostensivo para preservar a ordem pública é função da Polícia Militar. A Guarda Civil, ainda que o Supremo tenha outorgado a possibilidade deles ostentarem arma de fogo, né? Porte de arma de fogo, só tem a prerrogativa de proteger bens, serviços e instalações físicas do município. Não tem a função de proteger a incolumidade das pessoas ou de preservar a ordem pública. Claro que numa situação de emergência, como qualquer cidadão, diante de um flagrante, o guarda municipal pode agir, mas não é função primordial dele. Essa função de vigilância ostensiva, de proteção das pessoas ou de evitar e reprimir crimes é da Polícia Militar. Ok? Errado, então, com os termos do parágrafo 8º do artigo 144. Mais uma do CESP, investigador de polícia da Polícia Civil da Bahia. Integrante da Polícia Civil que praticar infração penal será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado a que estiver vinculado como servidor, visto que possui foro por prerrogativa de função. Errado, né? Não existe esse foro nem na Constituição Federal e o Supremo já afirmou que não pode o constituinte derivado decorrente estadual atribuir foro privilegiado a integrantes da Polícia Civil, nem delegados, nem agentes. Okay? FUNRIO, né? Corpo de Bombeiros, 2016. O Corpo de Bombeiros Militares subordina-se juntamente com as polícias civis aos governadores de Estado, do Distrito Federal, dos territórios. Correto, faltou falar da Polícia Militar, né? Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiro Militar, que são forças de reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e com as polícias penais, estaduais e distritais, aos governadores de Estado. É a nova redação lá do parágrafo 6º do artigo 144, dada pela Emenda Constitucional 104 de 2019. Ah, mas está errada a questão? Não, ela está incompleta, mas não está errada, né? Então, faltou mencionar a Polícia Civil, né,
Perdão, faltou mencionar a Polícia Militar e a Polícia Penal. Ok? Mas a questão não está errada, apesar de estar incompleta. Polícia Civil datiloscopista do INCAB. Apuração de infrações penais é matéria que incumbe exclusivamente a Polícia Federal. Não, também a Polícia Civil. A Polícia Federal, ela é responsável pela investigação de infrações penais cometidas contra bens e interesses da União. A Polícia Civil contra bens e interesses dos estados e dos municípios. Lembrando que tráfico de drogas, descaminho, contrabando também é de competência da Polícia Federal, ok? Muito bem, no próximo encontro vamos adentrar então falar sobre finanças públicas.